O Evangelho, eu peço a ti, Pai, usa ele, papai, como canal de bênção para a tua igreja, papai. Que não seja ele, mas seja o Senhor, Espírito Santo de Deus. Usa teu filho, dá uma palavra revelada do trono, uma palavra rema. Fala, Deus, a necessidade que precisamos ouvir. Eu te peço, usa teu filho em nome de Jesus. As palmas recebendo o pastor. Amém. Salve a amada igreja com essa gloriosa paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. É uma alegria imensa de estar ministrando no domingo nessa igreja. Apesar que a gente prega todo dia, mas sempre vê um friozinho na barriga, né? Com a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, sem mais delongas, vamos abrir a vossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 3. Glória! Te amo. Glória a Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, por favor. Amém. Quem encontrou, diga: Glória! Eu vou morar no céu. Vou morar no céu. Glória a Jesus. Aquele que me encontrou, diga: espere por mim, que também eu vou. Amém, Jesus. Glória a Jesus. E vai dizer o seguinte: e ora, Pedro e João subiam junto ao templo a orar, a oração, sendo a hora nona. E estava sendo carregado um homem coxo, desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava no templo, o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos dele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Jesus. Pode se aceitar dando glória a Deus. E aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra ela é muito gloriosa, muito abençoada, principalmente a história de Pedro, que eu amo de coração, porque Pedro ele era um homem posicionista. Pedro ele era um homem diferenciado. Pedro ele era um homem que não gostava que ninguém falasse na frente dele. Pedro ele era um homem que quando ele gostava de verdade. Quando ele amava de verdade. E se fosse para repreender amigos ou pessoas acima dele, ele não media palavras. Pedro, muitas das vezes, ele falava, às vezes, até sem pensar. Mas eu posso dizer que Pedro ele era um amigo de verdade. Pedro era uma pessoa que, quando ele era verdadeiro com a pessoa, ele era realmente um verdadeiro amigo. Eu costumo dizer nas minhas pregações que melhor o Pedro que vai dizer na tua cara o que você precisa e o que você necessita do que o Judas, que vai, glória, te abraçar, ficar calado o tempo todo, mas no momento oportuno vai te dar um beijo de traição. Ou seja, está com você, mas está por mentira. Pedro não, você pode até não gostar dele, pelo ser uma pessoa que vai dizer na tua cara, muitas das vezes, aquilo que você não gosta, mas é aquilo que você precisa. Mas melhor Pedro verdadeiro na tua vida do que um Judas silencioso, falso. Pedro era um homem que falava na cara a verdade, irmão. Pedro era um homem que dizia na cara aquilo que você precisava ouvir. E assim como a vida de qualquer um de nós, Pedro ele tinha uma vida de altos e baixos. Porque tinha momentos que Pedro estava lá usando para ser curado, usando para ressuscitar pessoas que ele ressuscitou, a mulher chamada Dorca, para levantar paralítico na porta formosa, passava a sombra dele e curava. Mas Pedro também teve os seus momentos de baixo. Paulo, a Bíblia diz que Pedro vai afundar quando ele pede vai ter com Jesus. A Bíblia também relata que Pedro nega Jesus 3 vezes. Ou seja, como assim nós temos
uma vida de altos e baixos, com Pedro também não foi diferente. Glória a Deus. E eu costumo dizer que diferente de muito ímpio, o cristão, quando ele está no seu momento baixo, ele vai procurar oração, ele vai procurar jejum, ele vai procurar a igreja, ele vai procurar fonte, ele vai procurar a palavra. E o ímpio, quando ele está passando pelo seu momento de perrengue, ele vai para o bar, ele vai para a noitada, ele vai para a perdição, ele vai para um momento prazeroso e a vida dele só piora. Aleluia. Um momento de altos e baixos não é só para o cristão. Um momento de altos e baixos também é para o ímpio também. Vai ter dia que você vai acordar com todo vapor, 220 querendo orar, querendo jejuar, querendo trabalhar, querendo viver a vida, mas até aquele dia que tu não vai nem ter força para levantar da cama. Vai ter aquele dia que tu nem tem força para ir para a igreja. Tu chega na igreja já com vontade de ir embora, porque é assim a vida tanto do ímpio como a do cristão também. Mas só que a diferença do cristão é que ele tem um Jesus que ele sabe que amanhã pode ser melhor. Ele tem um Jesus que ele sabe que amanhã a situação pode mudar, o dia pode ser melhor, glória, a semana pode ser melhor. E o ímpio ele confia na força do braço. E quando você confia na força do braço, o momento é só piorar. A Bíblia diz que Pedro está lavando a rede. Ele vai passar a noite toda pescando e não vai pegar nada. Pedro está frustrado lavando a rede, porque a pesca era o ganha-pão de Pedro. A pesca era o que botava o mantimento dentro da casa de Pedro. E Pedro agora se encontra no momento que ele pescou a noite toda e não pegou nada. E quando está na manhã ele está lavando a rede. E frustrado, decepcionado, porque imagina uma pessoa que tem uma família para sustentar, tem uma casa para botar mantimento, passa a noite toda trabalhando e não consegue nada a noite toda. A mente de Pedro naquele momento, decepcionado, frustrado. Aí chega um cidadão do qual ele não tinha visto outrora e fala para ele: Pedro, me presta teu barco de pesca para me pregar. É a primeira vez que Jesus vai ter com Pedro. É a primeira vez que Pedro vai ver Jesus. Agora Pedro está frustrado lavando a rede e ainda chega uma pessoa que ele nunca tinha visto antes querendo pegar seu instrumento de trabalho. Mas eu creio que Pedro olhou para Jesus e falou: não conheço esse camarada. Mas tem alguma coisa diferente nele, porque tinha uma multidão seguindo Jesus. E ninguém vai seguir ninguém por acaso. Ninguém vai estar atrás de ninguém por acaso. Ninguém vai pedir oração para ninguém por acaso. Ninguém vai pedir ajuda para ninguém por acaso. E se tem alguém te pedindo oração, e se tem alguém atrás de você pedindo ajuda, é porque algo de diferente tem na tua vida. Talvez você está dizendo: Deus, eu estou precisando de oração e alguém me pediu oração. Eu estou precisando de um abraço e alguém me pediu abraço. E Jesus está dizendo: é porque tem algo de diferente na tua vida. Jesus pega o barco de Pedro e pesca e prega a palavra, perdão. Após Jesus terminar de pregar a palavra, Jesus vai dizer para Pedro: voltar a amarrar. E eu me perguntei: por que Jesus primeiro não operou um milagre no mar, para depois pregar a palavra? O povo não ia dar mais crédito à pregação de Jesus? Mas porque primeiro ele prega, para depois mandar Pedro voltar ao mar alto para operar o milagre? É porque Jesus estava ensinando a Pedro, primeiramente ao reino de Deus. E até mais coisas eu acrescento na tua vida. Jesus estava querendo ensinar a Pedro que quando pensamos primeiro no céu, o resto ele acrescenta. Porque Jesus sabia o que Pedro estava passando. Jesus sabia o que Pedro estava necessitando. Mas Jesus primeiro queria dar uma lição para Pedro. Qual era a lição? Primeiro o céu e depois eu acrescento na tua vida, Pedro. Jesus está olhando para alguém aqui dizendo: eu sei o que está passando na tua vida. Eu sei o que está faltando dentro da tua casa. Eu sei o que você está necessitando. A luz, o vento, a tempestade, o que se levantou contra a tua vida. Mas busca primeiramente o meu reino e o resto eu vou acrescentar na tua vida. A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e fala: mestre, eu passei a noite toda pescando, não peguei
peguei nada. Passei a noite toda pescando e nem um cardumezinho eu peguei. Em outras palavras, Pedro estava dizendo para Jesus: Senhor, eu vi que de pregação tu entende. Eu vi que o Senhor tem uma boa hermenêutica, uma boa oratória. Mas só que de peixe, de mar, de pesca, quem entende sou eu. E à noite os peixes estão em cima e de manhã os peixes estão embaixo. Ou seja, se eu não peguei nada a noite toda, imagina agora pela manhã que os peixes estão embaixo. Eu posso imaginar Jesus olhando para Pedro e falando: Pedro, se eu te falar que foi eu que falei para os peixes não subirem, porque tu estava acostumado a pegar as mesmas coisas todos os dias. Tu está acostumado a descer no mesmo nível todos os santos dias. Eu acho que tu não está entendendo, Pedro, que eu quero que tu desce mais. Eu quero que você se aprofunda mais. Tu está acostumado a pegar o mesmo cardume todo dia, a mesma quantidade de peixe todo dia. Eu quero te mostrar milagres maiores, Pedro. Eu quero que você aprofunda mais, porque coisas grandes eu quero te mostrar no fundo do mar. Tu está acostumado a pegar todas as coisas, a mesmo tanto, a mesma quantidade, ver o mesmo milagre todo dia, a mesma coisa. E eu quero te mostrar coisas maiores. Pedro, desce, que eu quero te mostrar coisas grandes. Eu quero te mostrar milagres maiores. Eu quero te levar para o sobrenatural. Eu quero te mostrar para o sobrenatural, Pedro. Você não está entendendo. Aí você não entende porque uma porta se fecha, o vento sopra, a luta aumenta. Jesus está dizendo: eu não quero você no natural. Eu não te trouxe para a minha presença para viver todo dia o natural. Eu te trouxe para a minha presença para viver o sobrenatural. E você não está entendendo porque eu estou deixando essa porta fechar, o vento soprar, a luta aumentar. E você está dizendo: Deus, eu estou na tua igreja, eu estou na tua casa. Aí Jesus está dizendo: tu vem todo dia, senta, adora, sente culto, todo dia as coisas naturais. Mas eu quero te levar para o sobrenatural. Aleluia! Pega na mão do teu irmão, olha para ele e fala: irmão, Deus quer te levar para o profundo. Jesus quer te levar para o sobrenatural. Ele quer palestrar contigo no íntimo, no oculto. Ele quer realizar milagres através da tua vida e você não está entendendo. Ele não quer que você só venha adora. Ele não quer que você só venha e sempre louva. Ele não quer que você só dê uma palavra. Ele quer te levar para o sobrenatural. Ele quer te levar para o íntimo. Aí a Bíblia relata aqui: quando Pedro vai pegar aquela quantidade de peixe que é tão grande, que a rede dele quer rasgar, que ele tem que chamar os barcos vizinhos, porque além de Pedro voltar no mar alto e Deus vai realizar o milagre na vida dele, o milagre não caiu só sobre a vida de Pedro. O milagre também vai cair na vida de quem estava próximo de Pedro. Talvez você está com medo de tentar mais uma vez. Talvez você está com medo de dar mais uma oportunidade para aquilo que te frustrou na primeira tentativa. Aí Jesus está dizendo para alguém aqui que está com medo de voltar, que está com medo de dar mais uma oportunidade, de tentar mais uma vez. Jesus está dizendo: tenta mais uma vez para tu ver o sobrenatural que vai acontecer na tua vida. Ah, tentei fazer uma loja, deu errado. Jesus está dizendo para alguém: tenta de novo. Tentei fazer uma faculdade, deu errado. E Jesus está dizendo: tenta de novo, porque o milagre não vai só acontecer na tua vida. O milagre vai respingar de quem está dentro da tua casa também. Aí quando Pedro vê o milagre, Pedro vai ficar frustrado. Pedro não vai se conter, vai se jogar os pés no médico e vai dizer: eu não sou digno de andar contigo. Jesus levanta Pedro e fala: Pedro, eu te digo que não será mais pescador de peixe, mas será pescador de alma a partir de hoje. Pedro troca a profissão para ser um discípulo, um apóstolo, troca a rede pelo cajado. Aí Jesus chama eles para o íntimo, chama eles para uma conversa particular, tira eles da multidão e traz para o íntimo, e vai começar a dizer para os discípulos: ó, uns aí me chamam de João, outros me chamam de
de Elias, outros me chamam de Moisés, outros de Jeremias. E vocês, quem acha que eu sou? Pedro, que era um homem impulsionista, que não gostava que ninguém falasse na frente dele, vai dar um pulo na frente e vai dizer: pois tu é Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Talvez ele esperava um elogio de Jesus, dizendo: nossa, Pedro, como você é um homem eloquente, como você tem um discernimento espiritual melhor do que os outros, como tu tem um discernimento espiritual mais apurado do que os outros. Talvez Pedro esperava. Mas não foi bem isso que Jesus falou. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu que te revelou. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Pedro, se não fosse meu Pai a te revelar, nada disso você saberia. Nada disso que você sabe você entenderia. Jesus muda a página do discipulado, começa a ensinar os discípulos e a dizer: ó, é necessário que eu seja entregue aos pecadores, aos salteadores, é necessário que eu seja entregue à cruz do Calvário, seja morto, seja humilhado. Pedro, que era um amigo de verdade, e que para ele não importava a pessoa, o cargo eclesiástico, ele não tinha, para ele não tinha limite. Ele exortava quem tinha 20 versos de exortar. Ele chama Jesus num canto e fala: Senhor, eu sei que o Senhor opera milagres, eu sei que o Senhor é diferenciado, mas tenha dó de ti, Senhor. Não faça isso contigo, não. Ser morto, ser escarnecido, tenha misericórdia de ti mesmo. Um homem que outrora tinha emprestado a boca para Deus para falar sobre a vida de Jesus, para revelar a identidade de Jesus, agora está sendo boca do inimigo para repreender Jesus. Agora está emprestando a boca para o inimigo para repreender Jesus. E a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou ela é doce ou ela é salgada. Jesus olha para Pedro e fala: arreda-te de mim, Satanás, porque para mim tu é pedra de tropeço. Mas só que Jesus não está dizendo para Pedro arredar. Jesus não está dizendo para Pedro ir embora. Jesus não está dizendo para Pedro meter o pé. Porque se Jesus fala para Pedro arredar, Pedro ia embora e Satanás ia continuar. Com Pedro, mesmo errando, mesmo falhando, Jesus ainda tinha propósito. Com Pedro errando, falhando, tropeçando, do jeito que ele é, Jesus ainda tinha obra. Jesus ainda tinha um chamado na vida de Pedro. Então Jesus está dizendo: arreda-te de mim, Satanás, mas era para o diabo. Satanás vai e Pedro fica, porque com Pedro Jesus ainda tinha obra. Com Pedro Jesus ainda tinha propósito. Com Pedro Jesus ainda tinha chamado. Mesmo com as falhas, com o erro, com os tropeços de Pedro, Jesus ainda queria investir na vida de Pedro. Jesus ainda queria, oh glória, inventar na vida de Pedro. Jesus ainda queria usar Pedro na terra. Sabe o que o Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite? Mesmo com as nossas falhas, com nossos erros, Ele ainda nos escolheu para uma grande obra. Ele ainda tem chamado, um propósito na nossa vida. Ele sabe que você errou essa semana que passou. Ele sabe que você tropeçou na semana agora que passou. Mas Ele está dizendo: não fica se culpando, nem deixando o diabo cercar a tua mente, te acusar, porque quem te escolheu foi eu, e eu aposto ainda na tua vida e no teu ministério. Jesus agora sobe para o Monte das Oliveiras para orar. Quando Jesus desce para o Monte das Oliveiras, que Jesus vai descer de cima do jumento, a Bíblia relata que está tendo uma grande festa em Jerusalém, porque era Páscoa. E todos os judeus se reuniam em Jerusalém na época da Páscoa para festejar a Páscoa em Jerusalém. E quando todos festejavam, Jesus chorava, porque ele sabia o que ia acontecer lá na frente. A Bíblia relata que agora Jesus, quando desce do jumento, chama Pedro e chama João e diz para ele: prepara um lugar para a gente ceiar. Aí João prepara um lugar para ceiar. João prepara
mesa, discutindo quem ia ser o maior do reino de Deus, quem ia sentar na direita de Jesus, mas só que segundo o costume judaico, antes de sentar na mesa, era obrigado a lavar os pés. Não poderia sentar na mesa sem lavar os pés. Principalmente eles que andavam muito em Jerusalém, era cercado de deserto, era cercado de areia. Ou seja, então certo antes de eles sentarem na mesa, era lavar os pés, principalmente por causa do costume judaico. Mas em vez de eles se preocuparem de lavar os pés, eles estão discutindo quem vai ser o maior, quem é o melhor, quem vai sentar na direita. Aí Jesus, sendo filho do Deus Altíssimo, vai fazer diferente, vai mostrar na atitude para ele como deve ser humilde. Como? Ele vai pegar uma bacia de água e vai lavar o pé de um por um. Aí ele lava o pé de um, de Tiago, lava o pé de Mateus, lava o pé de João. E quando chega em Pedro, que Pedro era um cara impulsionista, Pedro olha para Jesus: Senhor, eu que careço lavar os teus pés e não o seu mesmo. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Como Pedro era 880, ele vai falar: Senhor, não somente os pés, mas me dá um banho logo por completo. Lava a cabeça, lava a orelha, me dá um banho por completo. Jesus olha para Pedro: é só os pés meu, mano. Oh, meu Deus. É só os pés caídos lavados. Aí Jesus senta na mesa. Quando senta na mesa, compartilha o pão, que é o corpo de Cristo, o sangue, que é da nova aliança. Aí olha para Pedro, depois de terminar de ceiar, e vai dizer: nesta noite, um de vós me trarão. Eita, Jesus. Meu Deus. Eu posso imaginar Pedro olhando para Jesus e falando: Senhor, eu sei que os vizinhos querem a sua cabeça e a outra cidade vizinha também te detesta. Eu sei que ali, se nós for na frente, os irmãos também querem te matar, te apedrejar até a morte. Mas, Senhor, eu não, Senhor. Eu estou pronto para morrer para o Senhor. Eu estou pronto para ir para o Senhor onde for. Eu estou pronto para padecer para o Senhor. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, essa noite tu me negarás 3 vezes antes de ficar no canto. Satanás também pediu para cirandar com a tua alma, mas eu roguei meu Pai para que ele não viesse cirandar com a tua alma. Jesus levanta da mesa, e eu estou fechando. Após Jesus levantar da mesa, a Bíblia diz que eles vão para o Monte das Oliveiras orar. Após terminar de orar no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que agora Jesus olha para eles, né? Que Jesus está orando 1 hora. Após Jesus terminar de orar, Jesus vai ver os 3 estão dormindo. Jesus vai lá e acorda Pedro. Aí eu me perguntei: está os 3 dormindo? Por que Jesus só acorda Pedro? Por que Jesus só implica com Pedro? Se está os 3 dormindo. Mas o propósito de curar através da sombra era de Pedro. O propósito de batizar 3.000 almas era na vida de Pedro. O propósito de ressuscitar uma mulher era na vida de Pedro. O propósito de levantar um paralítico na Porta Formosa era na vida de Pedro. O propósito de ser uma das lideranças da igreja era na vida de Pedro também. Então, quando Jesus chama Pedro, que Pedro olha para Jesus dizendo: mas Senhor, está os 2 dormindo também, e por que eu só está me repreendendo? Talvez você está olhando para o irmão e falando: era para fulano estar aqui, era para ciclano estar aqui. Aí Jesus está dizendo: não, essa palavra é para você. Porque a grande obra que eu tenho é na tua vida. O grande chamado que eu tenho é na tua vida. O grande propósito que eu tenho é na tua vida. Irmão, para fechar. A Bíblia relata que agora Jesus olha, acorda os 3, chama os 3 para o vamos, o traidor se aproxima. Quando ele se aproxima, os soldados para prender Jesus, a Bíblia relata que agora que eles vão prender Jesus, Pedro tira a espada da sua bainha e corta a orelha de um dos soldados que vão prender Jesus.
E o nome desse soldado é Malco. E esse homem estava estudando para ser sacerdote, ou seja, quando Pedro tira a espada da bainha, que dá uma espadada na orelha de Malco, que estava estudando para ser sacerdote, e entre aspas, o sacerdote não podia ter defeito, era Pedro jogando o sonho desse cidadão por terra, ou seja, era jogando o sonho dele no chão. Aí Jesus vai lá, pega a orelha do Malco do chão e coloca no lugar. A espada vai simbolizar a palavra. E quantas pessoas, através de uma palavra mal lançada, parou o ministério de muita gente, parou a vida de muitas pessoas, tentou paralisar no meio da caminhada. Aí Jesus pega a orelha do Malco e bota no lugar. Aí Jesus dizendo: Malco, aquilo que o homem tentou parar, aquilo que o homem tentou tirar da tua vida, eu estou restituindo e colocando no lugar. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: é noite de restituição na tua vida, e Deus está colocando no lugar aquilo que o homem tentou tirar do lugar. A Bíblia relata, e eu fecho, prometo que é só meia hora, que agora Jesus é preso, Jesus é cuspido, é escarnecido, é crucificado. Jesus é morto. E a Bíblia diz que vão sepultar Jesus na Galileia. E os discípulos vão ficar dentro de uma casa, com medo. E após 3 dias que Jesus ressuscita, vão sair 2 mulheres para ver como era que estava Jesus no sepulcro. E quando elas chegam, que elas saem de Jerusalém para ir para Galileia, elas vão ver a pedra removida, aparece um anjo dizendo: aquele que vocês procuram não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Aí ele, o anjo vai dizer assim, ó: fala para o discípulo que ele não está mais aqui. E detalhe, dizer para Pedro também. Calma aí, mas Pedro não é um discípulo? Pedro não é um discípulo também? Porque o anjo está dizendo: dizer para o discípulo e dizer para Pedro também, se Pedro é um discípulo. Jesus sabia como estava o coração de Pedro depois de ter errado. Jesus sabia como estava o coração de Pedro depois de ter errado com Jesus, depois de ter falhado com Jesus, depois de ter negado o nome de Cristo, depois de ter se desviado. E quando Jesus fala dizer para Pedro, é Jesus dizendo assim, ó: fala para Pedro que a obra que eu comecei na vida dele, eu sou fiel para terminar. Mesmo ele negando, mesmo ele falhando, mesmo ele tropeçando, fala para ele que a obra continua de pé. Pega na mão do teu irmão do lado, olha para ele, que eu fecho, que eu vou fechar de verdade, segura na mão dele e fala: Jesus, ele com glória, ele continua com promessa, com propósito que ele tem na tua vida. Ele sabe que você tropeçou, ele sabe dos teus erros, ele sabe da tua fraqueza, mas ele está dizendo: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar na tua vida. Aí Pedro corre para Galileia. Quando Pedro chega na Galileia, que ele vai procurar Jesus, porque a Bíblia vai falar para ele, a Bíblia relata que quando ele chega lá, querendo ver Jesus, querendo ouvir a voz de Jesus, querendo escutar Jesus, Jesus já não está mais lá. Pedro volta entristecido. E a Bíblia relata que agora Pedro vai dizer: eu vou pescar. Se Jesus tirou ele da pesca, se Jesus arrancou ele da profissão dele, por que ele vai voltar da onde Jesus o arrancou? Porque ele vai voltar da onde Jesus já tinha o arrancado. O desviado, a tendência dele é voltar para onde Jesus arrancou. A porca volta para a lama e o cachorro volta para o vômito. E detalhe, além de ele voltar para o lugar onde Jesus arrancou, ele vai voltar e ainda vai voltar pelado. Ou seja, nudez é sinônimo de vergonha. Aí os discípulos vão junto com ele, porque havia uma liderança na vida de Pedro. Mesmo
Pedro não convidando ninguém, ele dizendo, eu vou pescar, os discípulos acompanham ele até no erro dele. Você está vendo a importância, a responsabilidade que está na minha e na tua vida? Você está vendo a responsabilidade que te acompanha? Porque se você perseverar, mesmo pessoas que tu está orando há muito tempo, que você acha que não tem jeito, uma hora ela se converte. Mas se tu desistir, pessoas desistem também, que te olham como exemplo. Você está vendo a responsabilidade que está na tua vida? Aí quando eles estão lá pescando, não vão pegar nada a noite toda, eu fecho. Pedro é teimoso, volta para a pesca e não pega nada a noite toda. O desviado tudo dá errado. Porta a festa, vento sopra, casamento desanda, a vida do desviado só dá errado. Porque Pedro vai achar que vai resolver na força do braço, mais uma vez, e não pega nada a noite toda. A tendência para o desviado é só desandar a vida dele. Aí Jesus aparece para eles no mar de Genezaré, eles pescando, pela terceira vez. Aí Jesus tinha tudo para dizer assim, ó, seus covardes, seus frouxos, seus medrosos, falaram que não ia me negar, me negaram, falaram que não ia me abandonar, me abandonaram, né, seus covardes? Jesus tinha tudo para falar isso. Mas olha como Jesus é diferente. Olha como o nosso Deus é misericordioso. Porque Jesus vai olhar para eles todos enrolados, eles todos sem destino, sem rumo, vai olhar para eles e vai dizer, filhos, 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 tem alguma coisa de comer, sabendo que eles não pegaram nada. Tem alguma coisa de comer, lançai a rede do lado direito. E quando eles lançam a rede, eles pegam 150 peixes. Aí João olha, opa, filhos, rede do lado direito, milagre, 150 peixes, é Jesus. Pedro pula na água, correndo e vai na direção do mestre. Aí quando Pedro chega próximo de Jesus, tem peixe assando, tem fogueira acesa, tem pão na brasa, tem alimento preparado, tem banquete preparado. Jesus pede sabendo que eles não tinham nada para oferecer. Mas era só para Pedro se aproximar. Porque quando Pedro se aproxima, tinha um banquete esperando Pedro. Oh, glória, eu acho que tu não pegou esse negócio. Rapaz, eu me arrepiei agora. Senti uma presença diferente agora. Jesus está pedindo algo para mim, para a tua vida, sabendo que nós não temos capacidade de entregar aquilo que Ele nos pede. Mas Ele está dizendo, eu quero que você se aproxima, porque quando não se aproximar, tem banquete preparado para a tua vida. Se coloca de pé comigo. Aí quando Pedro viu a fogueira, talvez Pedro olhou para a fogueira e falou assim, calma aí, a última vez que eu neguei ele, foi de frente de uma fogueira. E por que ele preparou essa fogueira? Será que ele quer jogar na minha cara que eu neguei ele 3 vezes lá atrás? Talvez isso foi a mente de Pedro. Mas aquela fogueira era para Jesus dizer para Pedro, Pedro, o diabo preparou um cenário para te envergonhar. O diabo preparou um cenário para te matar, para te destruir. Mas o mesmo cenário que o diabo preparou para te derrubar, para te envergonhar, para te matar, eu estou preparando para te levantar, para te exaltar, para me te colocar de pé e falar para você que eu estou contigo, que eu sou contigo, que eu te escolhi. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? O cenário que era para a tua vergonha, Deus está preparando para a tua honra. Eu vou orar para os irmãos terminar, amém? Dá a mão para os irmãos, já que eu fecho. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Segura na mão do teu irmão, que eu vou estar terminando só com oração.
Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, obrigado pelo teu povo, pela tua igreja. Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa o ministério, abençoa a vida do pastor Francisco, de cada mulher de Deus, de cada homem de Deus que se encontra aqui nesta noite. Deus, glorifique, exalte, engrandeça e enalteça o teu nome. Deus, a casa é tua. Deus, a igreja é do Senhor, o ministério é do Senhor. Ó Deus amado, eu profetizo cura nessa noite. Ó Deus amado, eu profetizo, meu Pai amado, cura na família de pessoas que se encontram aqui. Eu profetizo milagre na pessoa, vida de pessoas que se encontram aqui. Ó Pai amado, o diabo já queria preparar uma copa para matar, meu Pai, pessoas da família que se encontram aqui. Mas hoje o espírito da morte perdeu. Chore, planto, canto, nerabadaiaçai. Ó Pai, eu profetizo que essa semana vai ser uma semana de notícias positivas. Vai ser uma semana, meu Pai amado, de notícias do céu. Ó Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja. Ó Pai, tira os empecilhos. Ó Pai, quebra as barreiras. Ó Pai, tira o peso espiritual. Ó Pai, toma a saúde física. Ó Pai, toma a saúde psicológica. Ó Pai, toma a saúde, meu Pai querido, espiritual. Ó Pai, abençoa o teu povo. Ó Pai, abençoa a tua igreja. Ó Pai, abençoa a igreja do pastor Francisco. Ó Pai, glorifica o teu nome e dá vitória. Aquele que crê, bate palma para Jesus. Aleluia.